noite. Se coloque de pé, por favor. Vamos juntos derramar o nosso coração diante da presença do Senhor, adorá-lo com toda a intensidade do nosso ser. Agora que o seu coração se esvazie de tudo que te afasta da presença dEle, que você se desarme e seja totalmente vulnerável e totalmente suscetível à presença do Espírito Santo. Amém? Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor. Teus pés, eu me rendo a quem tu és, me aproximo em temor, atraído por teu amor. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso. Ele é santo, 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 Santo é o Senhor poderoso. Santo, Santo, Santo é o Senhor poderoso, que era e há de vir, que era e há de vir, que era e há de vir, glorioso, glorioso, que era e há de vir, que era e há de glorioso é o teu nome, Jesus. Tu és santo, totalmente amável, o dono dos meus dias, o dono do meu ser. E eu te entrego meu coração, eu te entrego tudo, tudo o que sou.
só a ti te damos louvor, honra e glória, pois teu nome é santo, pois teu nome é digno, teu nome é o único digno de receber adoração. Oh, nós clamamos, noivo vem, noivo vem, cantamos, santo, santo, santo é o Senhor, poderoso. 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 Aplauda esse Deus que é digno, te exaltamos, Senhor. Amém. Antes de você se assentar, você poderia dizer à pessoa que está perto de você: que bom que você está aqui essa noite, cumprimentar, dar um abraço, um cumprimento especial e dizer que bom que você está aqui. E você que adora conosco pela internet também, que bom que você se conectou a esse canal, a esse momento, para juntos ministrarmos as nossas casas, as nossas famílias. Deus abençoe grandemente. Pode se assentar, por gentileza. Privilégio receber todos vocês aqui essa noite, em tempo de adoração, de louvor. A partir de amanhã nós vamos começar uma campanha na nossa igreja, e você que está nos visitando talvez não conheça como funciona, mas nós temos todo começo de ano, no mês de janeiro, nós fazemos aquele período que nós chamamos de campanha 12 por 12. 12 dias de oração por cada um dos meses do ano. E são dias ininterruptos, constantes aqui de celebração. Então, nós vamos começar amanhã, segunda-feira, às 8 horas, e faremos assim até na sexta-feira do dia 21, todos os dias às 20 horas, com exceção dos domingos, que é 19h30 ou 10 da manhã, onde nós estaremos depositando os nossos pedidos, nosso desejo, nosso coração, diante do altar do Senhor para cada mês. Então, aqui à frente nós já temos uma decoração já preparada para amanhã. A cada dia que nós estivermos aqui orando, por exemplo, amanhã já é janeiro, né? Amanhã é janeiro, no sentido de orarmos por esse mês, ainda continua sendo janeiro. Nós vamos colocar aqui o vaso de janeiro na frente. Na entrada da igreja você terá mesas com papéis e canetas para você anotar o seu pedido de oração, o que você espera para esse mês de janeiro, o que você quer colocar diante de Deus. Se você quiser aproveitar o tempo e também trazer da sua casa já os pedidos, talvez de um familiar, de um amigo, você também pode trazer. E num determinado momento da nossa ministração, nós vamos depositar aqui à frente os nossos pedidos no vaso de janeiro e vamos orar por ele com o ministério de intercessão. A nossa ministração, a nossa celebração não dura mais do que 30 minutos. Então eu peço que você chegue pontualmente, porque nós pretendemos também terminar pontualmente, para que você possa fazer esse compromisso de 12 dias para participar conosco. Se alguém convidou você para alguma atividade ou para fazer alguma coisa, você pode dizer: olha, depois das 8h30 eu posso, porque nós vamos fazer isso durante 12 dias agora e eu gostaria de contar com a sua presença. Para aqueles que nos assistem pela internet e não têm condições de estar na igreja, nós estaremos ainda fazendo a transmissão online, mas essa transmissão ela é feita e preparada para quem não pode se deslocar e não pode vir ao templo. Alguém que está em viagem, alguém que não tem condições de deslocamento, ou alguém que mora em outra cidade. E se você está aqui, nós convidamos para você vir presencialmente, orar a Deus e buscar a Deus conosco aqui nesse lugar. Teremos um momento de louvor, um momento de palavra, um momento de oração pelo mês do ano, e eu convido você a vir a colocar cada uma das sementes. O tema que Deus colocou no nosso coração para esse ano é 12 dias de semente para 12 meses de colheita. E para cada dia do mês, para cada dia nós vamos orar por um sentido, por um tema de uma semente.
Nós vamos começar amanhã com a semente da promessa, de Ageu capítulo 2. E cada dia tem um texto bíblico para nós ministrarmos. Na terça-feira nós vamos orar para a semente da escolha. Nós vamos abençoar, nós vamos ministrar a nossa vida em relação às decisões que nós temos que tomar. E ali está já o vaso de fevereiro, a semente da escolha. Depois nós estaremos falando sobre a semente da dependência, em Isaías capítulo 30. Também vamos falar sobre a semente da perseverança. Também vamos falar sobre a semente da provisão. Outra semente que nós vamos ministrar vai ser já no dia 6, a semente da alegria, o Salmo 126. Vamos no dia 7 falar sobre a semente da roubada. Aí nós entramos numa série sobre a parábola do semeador. Então vamos falar no dia 7 da semente roubada, no dia 8 da semente superficial, no dia 9 da semente que a gente chama de semente sufocada, e por fim nós vamos terminar falando sobre a semente próspera, a semente que frutifica. E os 2 últimos dias nós falaremos sobre a semente da crença e depois finalizaremos com a semente da generosidade. Então eu convido você a vir participar conosco durante todos os dias e aprender conosco sobre essa palavra que Deus vai ministrar na sua vida a respeito de um ano mais frutífero, um ano mais abençoado. Quem quer aqui que o ano de 2022 vai ser melhor que 2021, né? Amém? Então eu profetizo em nome de Jesus que nesses 12 dias de campanha você viverá um mês melhor que o outro, buscando, consagrando e colocando diante de Deus a sua dependência. Obviamente que Deus não está lendo os nossos papeizinhos que nós escrevemos. Deus conhece muito antes de você colocar seus pedidos na caneta, muito antes de você falar o seu pedido. Deus já conhece. O que nós fazemos é um ato simbólico de dependência do Senhor. Então colocar os pedidos aqui na frente é vir dizer: Senhor, eu creio que isso está em tuas mãos. É só um ato simbólico, não é nada místico, não é nada espiritualizado, é apenas um ato onde nós falamos: Senhor, isso aqui estava na minha mão, agora eu coloco na sua. Vou orar, vou confiar e vou esperar na sua promessa. Então a partir de amanhã, 12 dias seguidos, eu convido você para estar conosco, semeando boas sementes para o ano de 2022, que é a semente da oração. E por falar em semear sementes, eu quero falar sobre os dízimos e as ofertas de hoje, para que você possa ver um texto maravilhoso que fala sobre semeadura. Eu separei o texto de 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 6, que diz assim: lembrem-se porque é um resultado, lembre-se porque é uma dinâmica, é uma consequência, que aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Se você quer fazer a sua oferta hoje, faça abundantemente. Faça de uma maneira onde você possa semear com abundância. Mas pastor, o que significa isso? Qual é o valor que eu preciso atingir para ser uma semeadura farta? Não é valor, é atitude. Porque tem gente que fala assim: aquele que semeia com generosidade vai colher com generosidade. Essa é a palavra certa, generosidade. Não é o valor. Não é, por exemplo, uma pessoa que fala assim: eu tenho 50 reais, então são 50 sementes. E o outro diz: eu tenho 1.000 reais para ofertar, são 1.000 sementes. Não é esse cálculo. O cálculo é: isso atinge o valor da generosidade? É abundante no seu coração? É algo que atinge aquilo que você diz: Senhor, está aqui, muito obrigado. Por isso não pense em valor, não faça contas agora. Agora é hora de você colocar um valor no seu coração e dizer: isso aqui é semear com generosidade, é semear com abundância. E se você quer entrar na lei da semeadura, é assim que funciona no reino de Deus. Você semeia mais, colhe mais. Semeia menos, colhe menos. E essa é a dinâmica de quando nós semeamos no reino de Deus, para todas as áreas e também para a área financeira. Então eu convido você hoje que veio preparado para devolver seu dízimo, sua oferta, fazer sua contribuição. Ou se você é visitante, não veio preparado, não se constranja com isso. O importante é que você veio celebrar conosco nesse lugar. Numa outra ocasião, numa próxima oportunidade, você também poderá fazer isso. E caso você que queira fazer, aí esse envelope em branco à frente da sua cadeira é para que você possa participar conosco desse momento de dízimos e ofertas. Convido você a se colocar em pé nesse momento e a vir semear com generosidade no altar de Deus. Aqui à frente estão essas urnas, você pode fazer isso com alegria e nós vamos orar nesse momento. Senhor, eu quero agradecer a Ti pelas sementes que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E nós queremos agora lançar no melhor e no mais frutífero solo que existe, o solo do reino de Deus. Ó Deus, esse recurso guardado para nós, esse recurso aplicado para nós pode trazer algum conforto, mas não traz salvação, vida, transformação. Então, Pai, nós queremos aplicar esse recurso no reino também. Pai, esse recurso protegido, guardado, a traça e a ferrugem corrompem,
mas essa semente, esse recurso lançado, frutifica e o teu nome é glorificado. Então abençoe as mãos, que nesse momento vão generosamente semear no teu reino, para que elas também possam colher generosamente de sua bondade, fidelidade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Enquanto cantamos, irmãos, nós podemos vir à frente e devolver as nossas contribuições. Conquistou a liberdade na cruz por nós, nos deu salvação. Você é livre para adorar ao nome dele. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida. Principados são derrotados e o seu povo se regozija nele. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado, nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Nós te adoramos, Jesus, pela liberdade que foi conquistada, te exaltamos. Pelo teu sangue lá na cruz, através de ti, Cordeiro de Deus, tenho obtido eterna redenção. Os grilhões são quebrados e a morte é vencida. Principados são derrotados e o seu povo se regozija nele. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Estou livre do pecado, estou livre do pecado. Nada pode me prender, nada vai me impedir de correr. Nada pode te impedir, nada pode te impedir. Ao seu lado está o Deus Todo-Poderoso, o vencedor. Te adoramos, Deus. Aleluia. Ele é o motivo da nossa alegria, da nossa felicidade. Jesus é o motivo da nossa alegria. 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 Aleluia. Ele é o motivo da nossa alegria. Ele é um motivo de satisfação. Não há nada que neste mundo possa suprir a felicidade que é servir o nome dele. Nem sempre o caminho é fácil, nem sempre as coisas vão bem o tempo todo, mas ele sempre está conosco. Tenha fé, creia que grandes coisas o Senhor fará. Amém? Fortes ainda se movem, fortes ainda
neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que vem ao céu. Creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que vem ao céu. Eu creio, creio em milagres neste mover, creio em cura neste mover, creio em milagres neste mover, que vem ao céu. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus, vem com o teu agir. Este é o mover, este é o mover, este é o mover, este é o mover, invadindo cada casa. Este é o mover, tomando os nossos corações. Este é o mover, este é o mover, este é o mover. O teu povo está aqui, Senhor, dizendo que os corações que estão aqui são teus. Oh Pai, nós iremos nos ajoelhar a partir de amanhã, te entregando todo o nosso ano. E que não seja apenas um símbolo, um ritual, mas que seja a entrega verdadeira de coração. É dependência, é crer e depender daquele que nos amou primeiro. Então o mover acontecerá em nosso meio, teu mover. Este é o mover, nós queremos ver. Este é o mover, este é o mover, este é o mover. Aleluia. Aplauda esse Deus que te escolheu, que me escolheu, nos amou e nos trouxe aqui. Amém? Amém. Você pode se sentar. Obrigado, Ministério de Adoração. Hoje pela manhã, enquanto eles estavam cantando esta canção, eu lembrei de um episódio onde Jesus vai atender um pai que está desesperado. E então Jesus diz: você acredita que ele pode ficar curado? E aquele homem diz: eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Então Jesus fala: se você crê, tudo é possível ao que crê. Essa canção é um incentivo ao nosso coração, de nós crermos, semearmos no invisível, acreditarmos naquilo que é impossível e confiarmos de que Deus está movendo, fazendo e realizando na nossa vida, mesmo que seja intocável, mesmo que seja improvável, Ele está fazendo e realizando no nosso coração. Hoje eu quero começar um aquecimento para os nossos 12 dias, já começando um pré-tema para os temas que vão nos acompanhar, aproveitando para falar de planta. Vamos falar de um momento onde Jonas, o conhecido profeta Jonas, experimenta um período de planta sobre ele, e ele tem uma profunda relação com aquela planta que ele não semeou, que ele não cuidou e que nem fez crescer, e que depois gera um certo desconforto e até mesmo uma intriguinha no coração de Jonas. Não sei se você sabe, mas Jonas é um dos profetas mais conhecidos das Escrituras.
embora o mais desobediente, o mais contraditório entre eles. Qualquer pessoa, quando se fala em profeta Jonas, lembra da relação entre Jonas e baleia. Talvez seja por esse grande episódio, um tanto quanto pitoresco ou pictórico, um episódio que fica gravado na mente, as pessoas geralmente associam Jonas e baleia, sabe quem é. Mas a história de Jonas não se resume apenas a esse encontro dele com a baleia. Na verdade, tudo começa quando Deus chama esse profeta para um trabalho missionário. Ele precisaria ir a uma região mais ao norte de Israel, ao interior da Síria, um grande e poderoso império inimigo de Israel, e profetizar sobre aquele lugar. Os profetas estavam acostumados a profetizar dentro do seu território, nunca fora dele. Então Jonas é convocado por Deus a ir em um território estrangeiro e também pregar a um território totalmente diferente e ameaçador. Sabendo disso, Jonas pega o caminho para o porto e uma passagem para o lugar mais distante possível do mundo. Jonas, ele não vai para Jope e pergunta: olha, vocês têm ticket para Tarsis? Não, ele vai e pergunta: qual é o lugar mais longe do mundo? Alguém vai dizer assim: ó, o lugar mais longe, o fim do mundo é Tarsis. Tarsis ficaria na Espanha, no extremo ocidental do mundo conhecido. Então, se você pudesse se localizar pelos meus braços, seria mais ou menos assim: Nínive na região da Síria, aqui desse lado, e Tarsis aqui do outro lado, no extremo oriente, cerca de 5.000 quilômetros de distância um do outro. Já parou a pensar como ele gostaria de cumprir o chamado que Deus deu a ele? Fugiu para o mais longe possível. Entra no barco em direção a Tarsis, uma grande tempestade vem, os marinheiros começam a lançar sortes para ver quem era o responsável por aquele grande tormento, e então de repente eles descobrem que Jonas é o grande responsável. Jonas diz: olha, irmãos, é minha culpa, eu estou fugindo do Senhor, eu sei que eu não deveria fazer isso, então me joguem ao mar que a tempestade vai acalmar. Eles pegam Jonas, jogam ao mar, a tempestade cessa, um grande peixe vem, pega Jonas, o carrega em seu ventre durante 3 dias, lá Jonas faz uma oração por livramento, Deus salva a sua vida, devolve ele para o continente, e Jonas vai contrariado para Nínive agora, cheio de alga na cabeça, e fedendo um pouquinho de bilis de baleia, para chegar lá e começar a pregar a palavra de Deus a Nínive. Quando ele passa por Nínive, diz a história que Nínive era uma das mais poderosas, uma das maiores cidades do mundo antigo. Ela tinha cerca de 600.000 habitantes no período de Jonas, e para atravessar a cidade era necessário 3 dias. Jonas fez isso em 1. Eu não sei se ele passou correndo, eu não sei se ele usou uma motoca, eu não sei como é que ele fez, mas ele pregou em Nínive durante 1 dia e deu-se por satisfeito. Eu acredito que ele pegou a via principal, ou subiu em algum lugar e gritou mais alto, mas não fez o trabalho como deveria ser feito. O problema é que, embora ele tenha feito muito relaxadamente, ainda assim Deus trouxe salvação e livramento àquele povo, ao ponto de eles se arrependerem do mal que estavam praticando, e também agora Deus se arrepender da ameaça que tinha feito de destruição a eles. Então Deus diz: não vou agora mais destruir a cidade de Nínive, porque agora eles reconheceram o seu pecado. Aí Jonas, quando fica sabendo disso, fica profundamente descontente. Sim, profundamente contrariado. Jonas é um profeta um tanto quanto contraditório, queridos. Quer dar uma olhada nesse texto que é interessante, que mostra? Lá em Jonas capítulo 3, versículo 10, diz assim: depois que ele pregou a palavra, e depois que o povo se converteu, ele está ali agora sabendo que Deus está movendo. Então olha lá: e Deus viu o que eles fizeram. Os ninivitas colocaram pano de saco, se prostraram, e como abandonaram os seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Maravilha! 600.000 pessoas poupadas. Não veio fogo do céu, não veio nenhuma praga, não veio nenhuma destruição. Jonas deveria ficar felizão com isso, animado, contente, dizendo: que trabalho maravilhoso que nós realizamos, hein, Deus? Quando o Senhor conta comigo e eu conto com o Senhor, as coisas acontecem mesmo. Mas não é isso que acontece. No versículo seguinte, apresenta-se a contrariedade de Jonas em relação a isso. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Olha, no hebraico, que é a língua original da Bíblia, ele não está escrito dessa maneira, profundamente descontente. Essa é uma palavra que só o português tem, né, no sentido de enfatizar um fato ou um acontecimento. Nós usamos verbos de intensidade, tá? Ou adjetivos de intensidade, melhor, advérbios de intensidade. Ali nós colocamos para dizer o que estava acontecendo, para intensificar a situação.
No hebraico não é assim. Então lá no hebraico está desse jeito. Então Jonas foi mal para ele, foi mal para ele e enfureceu-se. Então usa-se 2 vezes a repetição da palavra para dizer, ele não ficou um pouquinho chateado, ele ficou muito chateado. Ele ficou magoado a ponto de se deprimir. Ele ficou magoado ao ponto de cruzar os braços, fazer biquinho e falar, foi para isso então que o Senhor me chamou? Para pregar salvação a um povo que merece a morte? Porque era isso que Jonas imaginava que deveria acontecer. Então Jonas, queridos, é um personagem um tanto quanto diferente, um profeta desobediente, paradoxal, contraditório. Preste bem atenção, Deus chama ele para Nínive, ele vai para Tarsis. Ele, no ventre da baleia, pede a salvação, mas quando a planta morre, que ele estava cuidando dela ali, feliz com a sombra dela, ele pede para morrer. Senhor, eu quero viver. Daqui a pouco ele, Senhor, agora me mata, porque é melhor morrer. Quando ele está no ventre da baleia e é livre, ele fica feliz e compõe um hino de gratidão a Deus. Mas quando o povo de Nínive é salvo, ele fica chateado e profundamente enfurecido. Quando ele prega a palavra, ele prega contrariado, o povo se arrepende e ele fica triste. Já parou para pensar nisso? Eu faço uma comparação. Você me encontra essa semana chateado, lá, sei lá, aqui no centro, em algum lugar. Fala, pastor, por que você está tão desanimado desse jeito, chateado? Fala, rapaz, estou muito triste. Eu estou pregando lá na igreja, o povo está se arrependendo, está se convertendo, o povo quer Jesus, quer se batizar, o povo está abandonando o pecado, eu estou desanimado demais com isso. É mais ou menos o que Jonas está vivendo nessa contradição de vida. Veja bem, ele ama uma plantinha que cresce e vai fazer sombra para ele, que a gente vai ver já já, mas consegue odiar 600 mil pessoas. Então por que Jonas está na Bíblia? Aliás, ele nem deveria estar lá. Hebreus capítulo 11 conta que existem os heróis da fé. Fala sobre Abraão, Isaac, fala sobre Jacó, sobre Davi, sobre Moisés, fala sobre os profetas que foram cerrados ao meio, profetas que sofreram a força da espada, profetas foram injuriados, perseguidos, maltratados. Mas Jonas não chega nem perto de aparecer dentro da galeria dos heróis da fé. Nem lá ele é mencionado. O que ele está fazendo na Bíblia? Porque na verdade Jonas não ensina nada. Jonas não nos traz nenhum tipo de lição. Por que então ele está registrado na Bíblia? Por que essa história que foi contada, recontada, depois foi registrada e preservada para chegar e ficar na sua Bíblia e na minha? Porque a questão não é Jonas. A questão é um padrão de comportamento. A questão não é o profeta Jonas. A questão é o jeito com que ele se comporta e que vão aparecer protótipos de Jonas o resto da existência humana. Sim, porque os Jonas somos nós, queridos. Essa história só está na Bíblia, só é registrada lá, porque é a sua história e a minha história. Tem Jonas nos ouvindo aqui sentados essa noite, tem Jonas nos ouvindo assistindo pela internet, tem Jonas pregando desse púlpito, tem Jonas cantando nesse lugar, tem Jonas tocando, tem Jonas recepcionando. É a nossa história que está ali, porque nós também somos contraditórios, nós também somos paradoxais. Tem muita coisa que nós amamos e que Deus odeia, e tem muita coisa que nós odiamos e que Deus ama. É por isso que essa história está ali, para que nós possamos aprender com ela, desfrutar dela, interagir com ela, e ou nos identificar e mudar, ou nos prevenir de ações como essa. Então essa palavra é simples hoje, porque ou ela é de identificação, ou seja, é uma palavra para você dizer, aqui apertou o calo, hein pastor? Aqui foi uma cajadada santa, hein pastor? Você vai se identificar com a história desse homem que eu vou apresentar a partir de agora, de uma maneira mais detalhada, ou você vai se prevenir dela. Então seja você um Jonas de plantão, ou seja você um Jonas possível, essa palavra é para todos nós, porque tem Jonas aqui. O sangue de Jonas ainda corre nas nossas veias, o coração de Jonas ainda bate no nosso peito, e a mente de Jonas ainda pensa por nós. Nós somos esse. Por isso que Deus preserva essa história para dizer, cuidado, cuidado, porque vocês podem ter a mesma atitude e podem ter uma vida frustrada e uma colheita de frustração. Foi isso que Jonas teve, a partir de uma experiência de vida de um profeta desobediente, complexado, um profeta insubmisso, um profeta teimoso. Ele colheu apenas frustração. E o texto você vai ver agora o tamanho da frustração que ele desenvolve. Por isso que eu reservei apenas o último capítulo, para a gente ver a colheita de frustração e as sementes que ele lançou. Porque é o seguinte,
Na vida, o que você planta, você colhe. No reino, o que você planta, você colhe. Você já ouviu falar o jargão popular que diz: aqui se faz, aqui se paga? Não é bem assim o que a Bíblia diz. A Bíblia fala: não se zomba de Deus, porque aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Por isso que essa história vai mostrar para nós que Jonas, ele não está colhendo frustração porque Deus tirou contra ele. Ele só está colhendo frustração porque a semente que ele lançou era semente potencial de decepção e frustração. Quer ver? Além de estar descontente com os assírios, ele sai e fica assentado no alto de um monte e faz um abrigo ali e começa a conversa a partir de agora. Vamos lá, Gênesis capítulo 4, Jonas capítulo 4, versículo de número 2. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei de fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Então Jonas apresenta a razão dele, por que ele foi para Tarsis, não foi para Nínive quando Deus o chamou. Ele disse: eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, e eu não queria participar desse projeto de salvação de um povo que merece a morte. Não concordo com isso, Deus. Como é que o Senhor me chama para fazer uma coisa que eu não concordo? Olha o nível de arrogância, o nível de presunção desse profetinha chamado Jonas. E lá ele continua então com Deus: então, agora, Senhor, tira a minha vida, porque eu imploro, para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor então lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Quando ele vê o povo sendo poupado, ele diz: não, Deus, a mim agora não sobrou mais nada, eu quero morrer, Senhor. E Deus olha para ele e faz aquela pergunta que um pai faz para o filho quando o filho faz um monte de birra, quando ele bate o pé, quando ele fecha a porta do quarto na nossa cara, quando ele fala assim: ai, agora não quero mais morar nessa casa, e depois passa a TPM, passa os problemas, passa o entusiasmo, ele vem e você olha para ele ou para ela e diz assim: era para tudo isso? Precisava ser dessa forma? Precisava ser do jeito mais difícil? Deus olha para Jonas e fala assim: é para tudo isso, Jonas? E aí Jonas responde, mas olha como ele responde. Quer ver? Versículo de número 4. Jonas saiu e sentou-se. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas se eu faço uma pergunta para os meus filhos e ele não me responde, a conversa fica séria depois. Imagina só que Deus olhou para Jonas e falou assim: Jonas, é para tudo isso essa tua fúria? Jonas olha para Deus e fala: já pensou? Rapaz, Deus tem uma paciência para lidar com os Jonas da vida, porque Ele tem uma paciência comigo também, porque, simples, Ele é Deus, Ele só faz assim, ó, pronto, vira churrasquinho, Jonas, de uma hora para outra, o fogo cai do céu, consome, e para com esse orgulho, essa vaidade. Ele deu de ombros para Deus. Deus perguntou: é para tudo isso? Ele saiu de longe, da presença de Deus, e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali ele construiu um abrigo, preste atenção nessa palavra, construiu um abrigo para se repousar do sol, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Peraí. Ele esperou para ver o que aconteceria com a cidade, ele não sabia? Ele não sabia que Deus já havia perdoado Nínive? Daqui a pouco a gente volta nisso. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, que Jonas não plantou e nem preparou, nem lançou essa semente, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. Jonas ficou então muito alegre. Veja só a bipolaridade: furioso, irado, quero morrer, plantinha, coisa maravilhosa, eu estou feliz da vida, a coisa está acontecendo, 2022 vai ser maravilhoso agora. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta de modo que ela se secou. O que será que vai acontecer com esse profeta agora? Bom, ele ficou profundamente triste porque Nínive se converteu. O que será que ele vai fazer com uma planta que seca? Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na sua cabeça, ou bateu na cabeça de Jonas, a ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim, a segunda vez, seria melhor morrer do que viver. Então Deus vai ter que fazer uma pergunta para ele de novo, não é verdade? Mas Deus disse a Jonas: tem alguma razão, Jonas, para você ficar tão furioso por causa de uma planta? Agora há pouco você estava preocupado com uma nação que eu salvei, você queria morrer. Agora eu estou destruindo uma planta e você quer morrer também? Então Jonas respondeu sim.
Eu tenho sim razão. Olha a prepotência desse profeta. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Então, olha só o que Deus faz. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. E não eu, Nínive, ou melhor, Deus dizendo, e Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí vem o versículo seguinte. Não tem versículo seguinte, acaba aqui. O livro de Jonas fica sem resposta, queridos. O livro de Jonas é o único livro da Bíblia que termina com uma pergunta. Já parou para pensar nisso? Não hei eu de ter pena ou ter misericórdia dessa grande cidade? Jonas não responde, nós não sabemos o que acontece em seguida, não há um desfecho, não há um clímax, não há nada. A gente simplesmente fica com essa pergunta. Por quê? A pergunta não é para Jonas, é para você e para mim. Deus continua fazendo perguntas ao nosso coração a respeito da nossa postura profética, sim, porque nós somos profetas. A palavra de Deus diz que o exercício profético é ser ungido por Deus para um trabalho realizado para Deus. Ou seja, nós somos ungidos pelo Espírito Santo para pregar as boas novas do Evangelho. Somos profetas. Não somos diferentes de Jonas em nossa missão, mas somos muito parecidos com ele em nossa insubmissão. Somos muito parecidos com ele em nossa omissão. E nós estamos muitas vezes mais agarrados a um perfil de Jonas do que ao perfil profético que Deus espera de nós. Por isso que essa pergunta, ela reverbera durante séculos. Esse livro foi escrito aí centenas de anos antes de Cristo, há mais de 2000 anos atrás, para dizer para nós uma pergunta que ainda precisa de uma resposta. Você entrou aqui essa noite frustrada? Você tem colhido decepções em sua vida? Em alguma área da sua história, ou de uma maneira geral, você já falou: Senhor, para mim seria melhor morrer. Senhor, eu estou profundamente furioso. Em algum momento da sua vida você ficou indignado com o padrão de Deus, de justiça de Deus abençoar algumas pessoas e não abençoar outras, e essas outras incluem às vezes a sua pessoa. Você já ficou em alguns momentos decepcionado com Deus, frustrado com Deus? Então essa palavra é para você, é para mim essa noite. Para isso nós vamos olhar o que levou Jonas a essa colheita abundante de frustração, ao ponto de ele querer até morrer no final do capítulo e no final da sua jornada profética. Eu vejo que, em primeiro lugar, o Jonas, ele lançou uma semente chamada de individualismo. Se você olhar, Jonas é um homem que move em torno dele mesmo. Jonas fica alegre quando é abençoado e fica desgostoso quando os outros são abençoados. Opa, cuidado, parece que Deus já falou conosco aqui. Ciúme, inveja, justiça própria. 3 palavras que manifestam o nosso individualismo. 3 palavras que dão a nós o direito de dizer a Deus: Ele não merece, ela não merece, eu mereço. Ciúme, inveja, justiça própria. Não tenho tempo para entrar nesses 3 temas, mas de alguma maneira uma semente de individualismo é lançada quando as coisas precisam ficar boas para mim e pode prejudicar tantas outras depois. É o caso de um marido adúltero. Se está bom para ele, aquele caso amoroso extraconjugal, não importa se os filhos vão ser destruídos, se a esposa vai ser humilhada, se a história da sua casa será destroçada, o que importa é que está bom para ele. Gente individualista, gente que atrai, gente que mente, gente que passa outros para trás, gente que faz coisas sombrias para poder tirar vantagens pessoais. Jonas é desse tipo, gente que quer a reputação, a popularidade, gente que quer a posição. Jonas é desse tipo de pessoa. Por isso que eu estou dizendo, o Jonas grita dentro de nós, queridos. Ele está batendo no peito dizendo: eu quero sair. Você olha aquela rede social e fala: não é desse jeito que ela está postando. Pronto, ciúme e inveja é o Jonas gritando. Quando alguém é abençoado perto de você, você diz: mas por que ele, não eu? Ele nem vai na igreja, ela nem busca o Senhor. É o Jonas gritando dentro da sua alma: não está bom para mim, tem que ficar ruim para os outros para ficar bom para mim. Se você parar para pensar, nesse texto que a gente leu aqui, 9 vezes aparece a palavra eu, me e meu. 9 vezes Jonas usa os pronomes pessoais: meu, eu e me. Ou seja, Jonas é um homem caprichoso de si mesmo. O que está no centro é ele, é a sua vontade. Não importa que 600 mil pessoas venham morrer, o importa é que Deus venha trazer uma plantinha para fazer sombra à sua careca.
É isso. Aqui eu estou pensando que o Jonas é careca, né? Aí piora a situação ainda, né? Além de ser insubmisso careca, só vai transformando o quadro mais ainda desagradável. Mas lá está o Jonas, gritando dentro de nós, dizendo: não está bom para mim, mas está bom para os outros. O que eu fiz de errado, Deus? Se você olhar Jonas, na verdade, a grande preocupação dele é só a sua reputação. Primeiro, imagine só que ele foi chamado de Israel para pregar aos ninivitas, povo inimigo, cruel, famoso por conquistar e destruir cidades inteiras. Imagina só que o Jonas pega a bagagem dele, que não foi o que ele fez, tá bom? Ele precisou ser mudado no meio do caminho para ir para a direção certa. Ele pega a sua bagagem, sai com a bagagem. Aí os amigos dele encontram ele no meio do caminho. E aí, Jonas, para onde você está indo? Rapaz, recebi um chamado de Deus especial, eu vou pregar misericórdia e salvação ao povo de Nínive. Você imagina o que é que Israel está pensando a respeito de um profeta que sai para pregar a um povo inimigo a salvação? É como se o Barack Obama saísse dos Estados Unidos e fosse lá dar um abraço no Osama Bin Laden e dizer: nós estamos juntos, a gente está do mesmo lado. É mais ou menos essa figura que a gente precisa usar para poder tentar imaginar a crueldade de um profeta de Israel pregar a um povo inimigo chamado de Nínive. Por que ele vai para Tarsis? Porque ele não quer se expor aos seus patrícios. Ele quer ficar bom com todo mundo, ele quer ser popular. O povo de Israel vai ficar mal comigo, então eu vou para Tarsis, eu vou fugir, porque um profeta que se preze não vai para Nínive, ele fica em Israel. Ou seja, eu não vou cumprir essa missão porque isso vai trazer impopularidade para mim. Jonas não está preocupado em pregar a palavra, Jonas está preocupado com a sua reputação. Pior que isso, quando ele fica bravo com Deus, dizendo: eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo, eu sabia que ia vir misericórdia, por isso que eu fugi, Deus. Ele está preocupado com a sua reputação também da seguinte maneira: quando ele prega em Nínive, lembra o que ele disse? Ele não prega uma palavra de arrependimento. Ele passa durante um dia inteiro pelas ruas de Nínive dizendo o seguinte: acabou, gente, em 40 dias vai virar pó. Gente, Nínive está acabada, em 40 dias vai virar cinzas. Olha, não há salvação para Nínive, em 40 dias não sobrará pedra sobre pedra. Ele não prega uma palavra de salvação, nenhuma palavra de transformação, nenhuma palavra de arrependimento, ele só prega condenação. Daqui 40 dias não tem mais solução para ninguém de Nínive. É mais ou menos como se eu chegasse aqui e falasse: irmãos, acabou, hein? Para 2022 você não tem mais chance. Olha, pessoal, eu sinto lhe dizer, mas 2022 vai virar cinza na sua vida. Que pregador é esse, não é verdade? Totalmente impopular. Mas ele estava tão irado, tão revoltado, que ele não conseguia colocar uma dose de misericórdia na sua palavra. Ele só pregou juízo e castigo. E aí, Deus se arrepende da ameaça que tinha feito contra eles, perdoa esse povo. Aí o Jonas cruza o braço e fala: eu sabia, Deus. Como é que eu vou ficar como profeta? Porque eu acabei de falar para todo mundo que o Senhor vai destruir em 40 dias. Eu estou esperando o Senhor destruir. Por que o Senhor não faz isso? Como é que vai ficar minha reputação de profeta? Eu falei, não vai acontecer. Jesus não está preocupado com o povo. Jesus não está preocupado com a missão. Ele está preocupado com o eu. O ego dele, que é maior do que ele mesmo. Muitos de nós somos Jonas. Se não todos nós. O individualismo bate no nosso coração, grita dizendo: tem que ser para mim. É o meu nome que está em jogo, é a minha vida, são os meus projetos, meu, eu, minha. Isso é um plano maligno de individualismo do Jonas que mora dentro de nós. E um Jonas individualista só pode ser um Jonas insubmisso. Jogou a semente do individualismo, aí ele vai plantar a semente da insubmissão. Primeiro, ele foge do chamado. Segundo, ele contraria e bate boca com Deus. É um homem teimoso. Misericórdia. O símbolo da sua teimosia é o seguinte: quando Deus tem o direito de salvar Nínive, ele diz: eu quero morrer. O Senhor não podia salvar Nínive, o Senhor não podia trazer graça para eles. Beleza, essa é a primeira parte da história. Quando Deus destrói a planta, ele fala: eu quero morrer, porque o Senhor não podia destruir a planta, o Senhor não tinha direito de fazer isso. Ou seja, quer Deus salve, quer Deus destrua, Jonas está contra Deus. Ele está insubmisso, ele não aceita a vontade de Deus, ele não aceita o querer de Deus. Se Deus salva, Deus não podia salvar. Se Deus destrói, Deus não podia destruir. Ou seja, é um homem insubmisso. Quantos de nós não temos essa semente no nosso coração? Não estamos plantando essa? Nunca estamos satisfeitos com a promessa de Deus, com a vontade de Deus. Nunca estamos satisfeitos com o plano de Deus.
Por quê? Porque além da semente da insubmissão, a gente joga a semente da autossuficiência. O que é isso, pastor? A autossuficiência é o seguinte: Jonas é um homem que não muda e espera que Deus muda. Ou melhor, deixa eu colocar no termo verbal certo. Jonas é um homem que não muda e espera que Deus mude. Você percebeu ou não? No texto, depois que acontece toda a situação, ele vai no alto do monte, constrói o abrigo, senta, cruza o braço e fala: agora, Senhor, eu espero que o Senhor mude de ideia a respeito desse povinho aqui. Por que eu pergunto para você, o que faz um homem que fez o seu trabalho ficar sentado tanto tempo em cima de um monte, esperando e visualizando a cidade? O que faz um homem ficar ali, queridos? Ele ficou sentado, aguardando o que aconteceria com a cidade. Ele sabia que era a misericórdia de Deus, já estava sobre aquele povo, e nada ia acontecer com a cidade. Por que ele ficou lá? Porque é autossuficiente. Ele diz: Deus, o Senhor vai mudar de plano ainda. Deus, o Senhor ainda vai ver que esse povo não merece misericórdia. Deus, o Senhor vai ver que ainda eu estou... Deixa eu falar melhor isso aqui. Deus, o Senhor vai ver que eu estou com a razão. No fundo, o meu plano era melhor do que o seu. Ah, irmãos, como nós temos Jonas dentro de nós. Como nós temos gente que diz a Deus o que Ele deve fazer. Professores de Deus. Gente que fala assim: Deus, o Senhor poderia pelo menos ter pedido minha opinião, não é verdade? O Senhor poderia ter pelo menos me consultado. Senhor, eu tenho algumas variáveis que o Senhor não considerou no seu planejamento, porque o Senhor pensou nisso, mas o Senhor não pensou naquilo. Que prepotência nossa, irmãos. Que arrogância, que autossuficiência terrível, que vive gritando no nosso coração, dizendo que nós temos a razão, a gente tem o melhor plano, e que as coisas deveriam acontecer do nosso jeito, do nosso tempo. Jonas, sentado e como espectador, diz: eu espero que o Senhor cumpra o meu plano, porque o seu não é tão bom quanto o Senhor pensou. Em 2001, eu recebi o meu chamado pastoral. Eu havia me convertido em 1999, 2 anos depois, o Senhor me chamou para o ministério pastoral, e eu tinha garantias e convicção de que eu seria pastor. Mas tinha só um problema: eu era jogador de futebol na época, estava em Serra Negra, no interior de São Paulo, treinando para um time, para a gente disputar um campeonato, quando Deus veio mais fortemente e disse: eu te chamei para o meu ministério, eu te chamei para o pastorado. E disse: tá bom, Deus, eu já entendi, estou convicto disso, mas eu quero apresentar para o Senhor um planejamento estratégico, e o Senhor vai concordar comigo que é a melhor forma. Eu disse para Deus: eu tenho 17 anos, estou no começo da minha carreira. Um jogador com 30 anos, Deus, ele é novo ou ele é velho? Bom, você sabe responder aí. Deus não me respondeu naquele dia, porque ele não queria conversar comigo sobre isso, né? Uma loucura dessa. Aí você vai responder: não, um jogador com 30 anos está encerrando carreira, está velho. Eu disse: beleza, 30 anos já é velho para o futebol. E pastor, com 30 anos é novo ou é velho? É novo. Eu falo que pastor começa a ficar bom mesmo depois dos 40. Eu não vejo a hora de chegar lá. Só falta mais 13 anos, estou contando certinho. Aí quando eu chegar lá, estou brincando, a gente, é verdade, tem coisa que só acontece com a idade, gente. Tem maturidade que só vem com a idade, por isso que é matura idade. Tem coisas que é só com a idade que acontece. E eu disse: bom, um jogador é velho aos 30, um pastor é novo aos 30. Senhor, tem um planejamento melhor do que esse? Eu saio ganhando, o Senhor sai ganhando, e para a felicidade geral da nação, está tudo certo, Senhor, a gente faz tudo. E Deus olhou para mim e falou assim: que conversa de Jonas é essa? No outro dia eu estava dentro do ônibus, voltando para a minha cidade, e aceitando o chamado pastoral, para não fugir para Tarsis, que eu sabia o que isso ia dar. Um profeta em fuga é um grande problema para muitos que estão ao seu redor. Mas eu tinha um plano, queridos. Eu tinha um projeto, que na minha cabeça era melhor que Deus, e hoje eu agradeço Deus não ter feito o meu plano, porque seriam muitos e muitos anos perdidos, muitos e muitos anos jogados no lixo, se eu não tivesse atendido o plano perfeito de Deus. Deus escreve certo por linhas tortas. Não, isso não é um jargão popular, um ditado popular que fala a respeito da integridade do nosso Deus. Deus escreve reto por linhas retas. É nós que entortamos as coisas, é nós que distorcemos os planos. Jonas tem um plano perfeito, ele não muda, cruza o braço e espera que Deus mude. Você não é essa figura? Você não é essa pessoa? Você não está insistindo numa coisa que Deus diz para você abandonar? Você não está tentando entrar por uma porta que Deus disse: essa porta não é agora? Você não está tentando abrir alguma coisa que Deus falou: eu fechei e agora não tem quem abra?
você não está querendo às forças realizar o seu propósito, que Deus disse, não, não é isso que eu tenho para a sua vida, cuidado, um Jonas está gritando dentro de você, querendo sentar e ver o que acontece com uma cidade que já tem o veredito de Deus, vai ser perdoada, mas o Jonas espera que no fundo Deus mude de opinião. A semente próxima que Jonas lança, na minha perspectiva desse texto, é a semente do preconceito. Jonas não consegue ver nada além do que o seu umbigo e o seu nacionalismo frouxo. Ele era israelita, ele queria ficar bem com seus patrícios, e olhava para Nínive com desdém e dizia, esse povo não presta para nada, nem gente é uma raça de cães. Você lembra que Jesus conhece uma mulher cirofenícia? E ela chega perto de Jesus e fala, sim Senhor, mas até os cães comem dos cachorrinhos. Jesus fala, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Jesus usa um termo que era muito utilizado naquela época, que as pessoas fora do povo de Israel, da Síria e Síria, eram considerados como cães, nem gente era. Não que Jesus considerasse assim, essa é uma outra história, mas só uma referência para você ver que a palavra cão era muito utilizada para a gente fora do povo de Israel. O Jonas absorve isso e diz, um monte de gente que não é gente, merece o fogo do céu. Tudo que ele consegue ver é a sua limitação. Queridos, há um grande perigo de ver o mundo sem a perspectiva de Deus, hein? Cuidado em criar um mundo na sua cabeça onde Deus é um mercado de trabalho. Cuidado em criar um mundo na sua mente onde Deus é os relacionamentos sociais, onde é popularidade, onde é prazer, onde é conforto. Cuidado em criar um mundo à sua imagem e semelhança, hein? Cuidado em criar um Deus à imagem que você imagina. Jonas imagina um Deus irado, um Deus destruidor e diz, vai ser fichinha, é só Deus mandar fogo do céu para Nínive e a cidade acaba de um dia para o outro. Ele só consegue enxergar o seu preconceito, tudo que ele vê é um retrato parcial do mundo. Por isso, cuidado em ver esse mundo sem a perspectiva de Deus. Cuidado em ver os seus filhos, seu casamento, sua família, seu trabalho, sua igreja. Cuidado em ver as coisas da vida sem a perspectiva de Deus. Porque às vezes você acha que Deus não está nisso, mas Deus está operando, hein? E às vezes você jura que Deus está nisso e Deus não tem nada a ver com o que você está pensando que Ele estava. Isso é terrível. Porque o que acontece? Nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Jonas criou um Deus para ele mesmo. Um Deus irado, destruidor, fogo do céu, que pudesse destruir os ninivitas com o estalar dos dedos. Tudo que ele via era o seu preconceito. E quando eu falo em preconceito aqui, não é apenas racial. Existe o preconceito, que é uma ideia antes. Deus tem ideias maiores, melhores, poderosas, mas o nosso conceito, a nossa mente pequenininha, aquela coisa, meu Deus do céu, medíocre, a gente fica, não é isso, Senhor, não é isso, Senhor, não pode ser assim. A gente cria um Deus de mentirinha para tentar encaixar naquilo que a gente quer acreditar. E eu vejo isso o tempo todo acontecendo, irmãos. Irmãos, eu sou uma pessoa que não costuma assistir muitas coisas do YouTube, mas costumo observar algumas poucas para ver o que está acontecendo. E eu estou assustado, porque algumas pregações que eu ouço, vindo de todos os lados, e que eu sei que você está ouvindo, é de assustar, irmãos. É um Deus que não está na Bíblia. É um Deus que foi criado para atender a demanda de profissionais. É como que você lembra ali na década de 50, a educação no Brasil foi toda dirigida para a era getulina, ou de Getúlio Vargas, para a questão da profissionalização. A educação era o princípio da escolarização era colocar pessoas capazes para o mercado de trabalho. Está acontecendo isso com o Evangelho, irmãos. As pessoas estão usando a Bíblia para tentar fazer desenvolvimento nas pessoas, onde elas superem uns aos outros, um tipo de concorrência e competitividade, onde eu tenho que ser melhor que o outro, e então eu preciso crescer e deixar o cliente para trás. A ideia do mérito hoje, a meritocracia, é uma coisa terrível dos nossos dias, e que não está na Bíblia, irmãos. E a gente vê pregador o tempo todo usando recursos para poder falar assim, não, esse é o momento. Não, é o momento não, é o Deus que foi criado para encaixar no conceito de mundo de hoje. Deus não muda, irmãos, continua o mesmo. Ele continua amando ninivitas, Ele continua amando pessoas desgraçadas, perdidas, Ele continua amando os pobres, Ele continua amando os ricos, Ele continua fazendo obras extraordinárias, Ele não mudou. Nós é que fizemos um Deus de mentirinha, de faz de conta, para atender ao nosso conceito anterior, que nada mais é do que o nosso preconceito. Jonas é teimoso, preconceituoso, e esse Jonas habita em nós também.
Deus não pode agir fora da nossa caixinha. Deus não pode agir fora da nossa tradição, não é verdade? Se Deus agiu de uma maneira diferente, oh não, isso não é de Deus. Tem coisa que a gente jura que é de Deus, irmãos, e Deus não está naquilo. E tem coisa que a gente fala, não, Deus não pode fazer isso, e Deus está movendo naquele lugar. Cuidado com o preconceito de Jonas. E a última semente, a semente da futilidade. Jonas é o profeta da futilidade, e ele habita em nós, e grita na nossa alma. O que é a futilidade de Jonas? 600 mil pessoas para serem destruídas, e Jonas de biquinho, por causa de uma planta que foi tirada de sobre a sua cabeça, que fazia sombra para ele. Fútil, banal, briga por coisa pequena, fica emburrado por coisa insignificante. Isso te lembra alguma coisa? Lembra? Quando eu me casei, eu lembro que assim, a minha personalidade é de ser uma pessoa um pouco mais detalhista, tá? Essa é a minha personalidade. Eu não sou perfeccionista, porque as pessoas dizem, meu único defeito é ser perfeccionista. Olha que coisa bonita, né? O defeito de ser perfeito, é uma coisa maravilhosa. Não, eu não sou perfeccionista, eu sou detalhista. Então eu vejo algumas coisas que muitas pessoas às vezes não veem. Minha personalidade é assim. Então você imagina só, eu casando e tendo um carro compartilhado com a minha esposa. Homem já é complicado com o carro. Homem detalhista é pior ainda. Então, quando a minha esposa chegava de carro, havia um ritual, quase uma simpatia, 3 voltas em torno do carro, para ver se não tinha nenhum amassado, nenhum riscado, e nenhuma calota e com avaria. Imagina ser casado com um homem desse. Eu agradeço por você estar ao meu lado até hoje, meu querida, você é uma mulher de fé mesmo, uma mulher virtuosa, quem achará? Mas eu vi que aquilo ia destruir a mim, a ela, o nosso casamento, uma coisa pequena, irmãos. Uma coisa de ficar olhando, levando assim, nossa, essa calota, não acredito, eu troquei ontem. Nossa, essa calota, eu troquei semana passada, mas está ralado de novo. Porque a mulher, ela gosta de parar um pouquinho mais perto da sarjeta. Não é que ela rala por querer, ela só gosta de parar mais perto, por causa da segurança do carro não ficar muito na rua e quebrar o retrovisor do lado do motorista. Pronto, está resolvido. Então eu olhei para aquilo e falei, é coisa pequena demais. É futilidade, é banalidade. Quebrou, compra de novo, troca. Não é ser desleixado, largado, relaxado, irmãos. Não estou fazendo teologia disso. Eu estou dizendo que às vezes a gente briga por coisas insignificantes na nossa casa. Fica emburrado, fecha a porta na cara do cônjuge, fica de mal, cria ressentimento. Tem gente talvez sentada aqui que está com briga de família de anos, por causa de uma coisa desse tamanho, por causa de um jantar de família, ou por causa de alguém que não levou o presente no dia, por causa de um folgado, de um cunhado que chegou lá e está com ressentimento, coisa pequena. É Jonas, profeta da futilidade. Gente quer sair do emprego por causa de um probleminha que aconteceu. Gente quer mudar de cidade porque não está mais feliz com o bairro que ele mora. Gente que quer sair da igreja porque o ar-condicionado ficou gelado demais, ou ficou quente demais, ou porque não sei o quê, ou porque o pastor grita demais. Meu irmão, futilidade. Nós somos a geração, a sociedade do fútil, do banal, que se apega às coisas desnecessárias, e nós estamos jogando no lixo as mais essenciais. A Bíblia mostra que Deus nos deu as coisas. Então nós usamos as coisas e amamos as pessoas. Mas o mundo inverteu a lógica. A gente ama as coisas e usa as pessoas. Jonas é esse tipo. Ele ama a coisa, que é a plantinha que faz sombra para ele. E ele detesta as pessoas que Deus ama e que pode levar para o céu. Jonas grita em nós, queridos. Eu pergunto para você não está agarrado à futilidade? Veio brigado com a tua esposa? Está brigado com gente? Está injuriado com a sua igreja, com a sua comunidade, com a liderança, ou está preocupado com coisas insignificantes, criando caso, com coisa que não vale a pena brigar? É Jonas. E o que acontece quando a gente lança todas as sementes? Não tem jeito, irmãos, é frustração. Vai destruir, vai acabar, e a gente vai ficar dessa forma, frustrado, desanimado, triste, porque a gente só semeou o que merecia. Agora veja bem, esse é o Deus, que não é o Deus criado pela mente humana, é o Deus da Bíblia. Vou perguntar para você, esse Deus, que vê você lançando semente do individualismo, autossuficiência, da insubmissão, da futilidade, esse Deus que vê você lançando todas as sementes, e vê você colhendo frustração hoje, você está aqui frustrado e frustrado, você acha que esse Deus da Bíblia olha para você e fala assim, está vendo? Teve o que merece. Você acha que Deus está olhando para você frustrado ou decepcionado e dizendo assim, bem feito para você, você merecia,
Você acha que Deus é assim, irmãos? Vocês acham que Deus é dessa maneira? Esse não é o Deus da Bíblia. Porque embora Jonas tenha plantado tudo para ser frustrado, Deus quer tratar o profeta. Deus quer mover sobre o profeta. Deus quer fazer com que o profeta enxergue a sua fraqueza, o seu fracasso, e enxergue a sua distância de Deus. Deus não desiste de Jonas, irmãos. Pastor, onde está isso? Você está inventando? Não estou inventando. O processo de Deus secar a planta é para que Deus salve o coração do profeta. Deus não deixa o profeta frustrado e nem quer deixar. Ele corta a planta para que o profeta acorde. Por isso, irmãos, tem vezes que a planta precisa morrer para o profeta acordar. Tem vezes que algumas coisas precisam ir para as outras chegarem. Tem vezes que algumas coisas precisam morrer para outras viverem. Deus não larga o profeta com o milindre dele, com o biquinho dele, não. Deus vai tratar com o profeta e vai dizer assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a tua sombra, eu vou tirar o teu teto, e vou mostrar para você que você está se amparando em coisas fúteis, você está se amparando em sombras passageiras. Deus trata o profeta, e obrigado, Senhor, por o Senhor fazer isso comigo, todas as vezes que eu tento criar uma sombra para mim mesmo. Porque, irmãos, não foram poucos tetos que Deus já tirou de sobre minha cabeça. Não foram poucas plantas que Ele já matou ao meu redor. Para salvar o coração do profeta, Deus precisa matar algumas plantas. Porque todos nós gostamos da hora da sombra. Quem não gosta? Sombra e hora fresca, e água fresca. Nós temos as nossas horas de sombra, mas eu pergunto para você, o que vale mais? A sua hora de sombra, o seu conforto, o seu luxo, ou o propósito de Deus? O que vale mais? O que é mais importante? Porque muitos de nós estamos apegados a sombras passageiras. E o que é a palavra sombra? É uma coisa que não é. O que é uma sombra? É uma coisa que eu não pego, que eu não agarro, que não está ali, de repente ela vem, de repente ela desaparece. Sombra é o sinal da impermanência, é o sinal da inconstância. Deus tira a sombra do profeta para falar, você está se abrigando em sombras humanas demais, em coisas passageiras demais, eu quero salvar você, Jonas. E obrigado, Senhor, por Senhor dar essa palavra para mim essa noite, para essa igreja. Porque Deus quer tirar você das sombras passageiras que você está criando na sua vida. Sombras que não vão amenizar o calor do sol sobre o seu coração. Sombras que não vão proteger você quando o vento quente soprar contra a sua alma. Você não pode se apegar a essas sombras. São fúteis. O Salmo 144, versículo 4 diz assim, o homem é nada e a nossa vida é pó. E não passa de sombra. A vida é sombra. Tudo nesse mundo é sombra, querido. É passageiro. Então Deus não quer que você fique apegado a essas sombras mentirosas que prometeram alegria, que prometeram satisfação. Talvez essa bebida, talvez essa mulher, talvez esse homem, talvez esse dinheiro, talvez essa promoção, talvez esse desejo de sucesso. Deus diz para você, não é essa sombra que vai te trazer abrigo, não é essa sombra que vai te trazer proteção, não é essa sombra que vai guardar a sua alma. Saia dela. Deus corta algumas coisas, e olha lá, hein? Atenção. Cuidado, ou você sai da sombra, ou Deus tira a sombra de você, hein? Então Jonas que está me ouvindo aqui essa noite, você sabe qual é a palavra de Deus para o seu coração. Ou você sai da sombra, ou Deus corta a sua sombra. E tem coisas que serão perdidas, não porque Deus quer te castigar. Coisas que serão perdidas, não porque Deus quer te punir. Não porque Deus é irascível, não porque Deus é um ranzinza, mas porque Deus é amor, compaixão. Ele não quer que você fique nessa sombra. Ele não quer que você fique nesse lugar inconstante, mentiroso, ilusório. Deus não está te punindo quando Ele corta uma planta. Deus não está te destruindo quando Ele tira a sua sombra. Ele está lembrando que o teto é Ele, que o teto não é o seu dinheiro, que o teto não é a sua posição, que o teto não é essa pessoa ao seu lado, que o teto não é isso que você está conquistando, que o teto não é as pessoas batendo palma, te chamando para o churrasco, dizendo que você é um cara legal. Essa não é a sua sombra. Deus corta a sombra de quem quer ficar na sombra, e isso é milagre, isso é misericórdia, isso é amor de Deus sobre as nossas vidas. Quando eu estava meditando para essa palavra, eu fiz algumas anotações, fui dormir, deitei no quarto das crianças, porque em vésperas de ministrações, eu sei que algumas coisas acontecem na madrugada, o Espírito Santo acorda, então a casa fica um pouco agitada na madrugada. Eu estava no quarto do meu filho dormindo e de repente, acordei, perdi o sono. E uma frase veio na minha mente. Uma frase nesse texto que eu digo que assim, ó,
Deus falou, mas parecia que eu estava ouvindo em voz alta, quando eu acordei com aquela frase na minha cabeça, que é essa daqui que eu vou compartilhar com você. Deus tira a sombra do profeta, para tirar o profeta da sombra. Deus não quer punir, não quer destruir, só quer que você venha viver novamente e parar de colher frustrações. Parar de viver numa sombra que você criou e que projetou para te abrigar, mas que só está causando dano e mais vulnerabilidade do que você imaginava. Essa sombra desse mundo não protege. A única sombra que é capaz de proteger a sua vida e o seu coração está registrada no Salmo 91, versículo 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Essa sombra não te produz descanso. Essa sombra mundana, essa sombra maligna, essa sombra da cultura não traz alívio. Só a sombra divina se projeta sobre você, que vai trazer descanso, proteção, graça e misericórdia. Por isso que Deus quer tratar com profetas aqui essa noite e dizer: saia da sombra. Interessante que o termo hebraico que é usado nesse texto é hará. Deus manda um vento quente oriental. A palavra quente significa hará. O Jonas estava furioso. A palavra fúria ou ira significa hará. Hará é palavra para fúria e quentura ao mesmo tempo. Então Deus manda quentura para quem está quente. Deus manda a fúria dele para quem está furioso. Deus confronta a nossa sombra, Deus confronta os nossos ídolos, Deus confronta os nossos abrigos provisórios, para dizer: eu sou o seu abrigo, aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo, esse vai descansar na sombra do Onipotente. Essa sombra não passa, essa sombra não muda, essa sombra não se altera. Tiago capítulo 1 versículo 17, que diz que o nosso Deus, Ele é permanente e nele não há variação de sombra alguma. Deus é a sombra que você precisa. Deus é a sombra do profeta. E se outra sombra aparecer, Ele vai cortar a planta. E eu peço para que Deus faça isso na sua vida essa noite. Você não precisa voltar domingo que vem, mas eu vou orar para você, para que Deus corte as plantas mentirosas, ilusórias, plantas que precisam ser secadas na sua vida, estão impedindo você de ver a sombra do Altíssimo. Deus vai cortar, irmão. Deus vai cortar para te salvar. Deus vai te cortar para te transformar. Tem que ter coragem e ousadia para fazer essa oração. Falar: Senhor, corte as plantas que estão mentindo para mim. Talvez Deus precise tirar algumas coisas para você acordar, para eu acordar. Isso faz parte do processo amoroso e misericordioso de Deus. Que a sombra do Altíssimo se projete sobre você. Que a sombra da cruz de Cristo se projete sobre você. Porque nada nesse mundo é verdadeiro. Tudo é ilusório. Colossenses 2,17 nos lembra disso. Tudo isso é sombra das coisas que haveriam de vir. Paulo diz: a realidade é Cristo. A realidade não é a sua beleza. A realidade não é o seu dinheiro. A realidade não são as pessoas que vivem chamando você. Não é aquele amigo que te oferece coisas ilícitas. A realidade não é esse mundo que diz que você pode ter tudo. A realidade é Cristo. O resto é tudo ilusão. Que Deus possa essa noite, em nome de Jesus, salvar profetas que estão me ouvindo aqui. Tirar a sombra de você, para te tirar da sombra. E que Deus faça isso em nome de Jesus. Eu sei que é difícil falar amém, né? Uma palavra como essa. Mas é a palavra que Deus nos chama a um convívio e a uma experiência com Ele. Vamos ficar em pé, queridos. Convidar o ministério de oração, ou de adoração, que vem aqui à frente conosco. Nós vamos cantar essa última canção. E essa canção diz: nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem, ó Deus. É uma canção, irmãos, que lembra de Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo veio sobre aquela igreja. Sobre aquela igreja tinha uma sombra de morte, uma perseguição. Eles estavam com medo, eles não podiam sair daquele lugar onde eles estavam. E então eles começaram a orar, e veio o Espírito Santo e os cobriu com a sombra do Altíssimo. Naquela ocasião se levanta Pedro com ousadia, abre a porta do cenáculo e prega todo mundo lá fora para dizer que eles precisavam se arrepender e crer no nome de Jesus. Tem coisas que só a sombra do Onipotente faz sobre nós. Essa canção é uma que mostra que na Bíblia Deus projeta a sombra dele sobre corações que estão anuviados com tantos temores. Se você essa noite precisa sair da sombra, peça que Deus cubra com a sombra dele. E a sombra dele é o Espírito Santo. Quando Jesus vai nascer, o anjo vem até Maria e diz:
Então o poder do Altíssimo te envolverá e a sombra do Altíssimo se projetará sobre você. E Maria então ficou grávida do Filho do Deus Altíssimo. A sombra do Altíssimo traz vida, a sombra do Altíssimo transforma, a sombra do Altíssimo restaura. Que você peça isso hoje através dessa canção, em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder.
Jesus, nós vamos fazer uma das orações mais ousadas que podemos fazer na nossa vida essa noite, Pai. Uma oração corajosa para aqueles corações que se dobram e reconhecem que a sua vontade é melhor. Nós vamos pedir aqui, Pai, que o Senhor passe sobre nós e faça secar toda a planta que está trazendo uma sombra ilusória sobre nós. Ó Deus, faça secar tudo aquilo que está projetando uma ilusão de abrigo, de proteção, mas que na verdade é destruição. Pai, desmascara as mentiras que estamos abraçando, Pai. Desmascara as ilusões que nós estamos pregando, Senhor. Nós oramos, Pai, que a Tua glória venha desmascarar tudo aquilo que não é seu, tudo aquilo que não vem de Ti, mas que nós estamos abraçados como Jonas, tentando fazer acontecer, tentando nos justificar de que é o melhor, quando na verdade é o pior que estamos vivendo. Senhor, eu Te dou autoridade sobre a minha vida, porque a minha alma e meu coração está sob a minha jurisdição. Eu não posso falar isso a respeito dos meus irmãos, mas eu peço sobre a minha vida, que o Senhor seque e corte toda planta mentirosa, toda sombra que não é Tua sobre a minha vida, que tem trazido a sensação de conforto, mas que tem me mantido anestesiado, dormente e afastado da missão. Deus, se tem alguém fazendo essa oração essa noite, é corajoso e corajosa o suficiente para dizer que os seus planos, Pai, são melhores para ela. Então, Pai, vem incendiar, venha queimar o nosso coração, venha tratar, porque nós não vivemos nesse mundo para colher frustrações, nós não vivemos nesse mundo para colher decepções. Podemos ter plantado errado, mas o Senhor não nos deixa lá. O Senhor trata com a alma do profeta, tirando a sombra do profeta, para tirar a sombra do profeta. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida e pedimos: vem incendiar, vem queimar, vem nos levantar e venha ministrar com a Tua palavra. Isso é amor, isso é graça, isso é bondade. Eu quero viver isso, e acredito que os meus irmãos e irmãs também querem viver em Tua presença. Então, Senhor, vem incendiar, venha queimar o nosso coração e venha nos fazer profetas resolvidos, submissos, rendidos ao Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, irmão, irmã corajoso, corajosa, que fez essa oração, que permitiu Deus atacar aquilo que está te atacando, que permitiu Deus mover naquilo que está te destruindo. Que Deus te abençoe e que você possa ser salvo, ministrado e transformado pela graça de Deus essa semana, em nome de Jesus.